What's up? What's up? One, two, one, two, one, two, Maguensas. Nós estamos de volta mais linda para o programa que chama simplesmente Teoria das Ruas. Rapaz, esteja tudo bem pronto ali para nós fazer um pequeno bate-papo sobre esse lançamento desse mixtape que chama Amor, Música. Rapaz, tudo isso aí. What's up? And yes. Yo, real. Então, tô nas estradas que chega, We boy family and us. no descam que chega. Oh, yeah. Nigga no pena pra ficar. Hey, Paga bless pra boniga. música no místico piti. A bona estressa a cabeça. Tô nas estradas que chega, We boy family and us. no descam que chega. Oh, yeah. Nigga no pena pra ficar. Bra. Paga bless pra boniga. Hey, no si vivo místico piti. A bona estressa a cabeça. Street in us. Yeah. They give motherfucking niggas que também se compete. Se bico uma boca, se bico manda te gosto bom tentando perseguir. Everybody is a mean at a boss. Liga com tá bom na taba que boss. A lili na ronca li flow. Tipo Yeah, de yeah, pequeno yeah, momento me dará. Yeah, Yeah. What's up? Grande apresentador. Rapaz, tinha bem quente. Eu não mostrei já como amanhã se calhar se anda fixe. E Jans, boa noite. Como? yeah, isso é fixe, boa noite. Yeah, aperta esse micro para o público para ouvir mais fixe. Boa noite, mano. Boa noite, São Domingos, a todo o people que está em sintonia, é hora que Eric Capra e a família de estarem bem. Boa noite, Acabos. Yeah, boa noite. Amigo Magal. Yeah, isso é fixe, mano. Vamos botar o programa Teoria das Ruas. É, for a long time. Eu preciso ter programa. Não deu para onde eu resultado. Ok. A seguir, what's up, Cannabis? Yeah. Boa noite para todos os fãs que estão na casa. AKM Cannabis. Yeah, nigga. Vamos botar a Teoria das Ruas. Yeah, que mesmo, moçada. Yeah. Ok, a seguir, what's up, manager? Yo, what's Daily up? Man. What's up, Monster DJ? What's up, São Domingo? What's up a tudo ouvintes de rádio, Casumai, família geral de Tribo FM. Nós ali, sangue firme, corpo e alma para responder para o convite. One love, man, para todos os fãs. Ok, não há conta. A pergunta é para rappers. Yeah. Ok. Sabia que a voz Tribo FM, pouco de gênero hip-hop para meio de divulgação de bom projeto. Havia pouco de outro gênero musical, assim, uma batida, bombe, house, não sei lá. Mas pouco de gênero musical rap, sabia que? Bom, rap, não pode falar mais ou menos estilo que nosso, mas é fácil hoje eu identificar esse young niggas gangs também, real underground, entende? Bom, estilo mais ou menos, que eu pode falar o estilo que nós não estamos vivendo dela, de forma tão cara também, no estilo rap, né? Real underground, sabe? Acabou, você tem algo a acrescentar sobre o mesmo? Não, sobre rap, bom, é no cuir para ele, que é normal, logo, você continua a pedir, não deixa bater o lado, não esquema nada, no cuir rap. Bocha, Cannabis. Bocha, vou mais identificar que rap de que outro gênero musical ou não? Ou não? É. Mas, É aquele mesmo que ele já mostrou. perto desse micro. E amor à música. É aquele que nota mostra bom sempre a nossa underground. 100% na estrada, nossa firmeza. Exato. Mostra bom a nossa underground 100%. Ok. Para o primeiro viagem, amanhã vou ter o primeiro big show no espaço, na discoteca, na nightclub, Chinguindi. Certamente que, ou que seja a primeira cena, só que não prepara a primeira cena, certamente que estou tendo que ferir na barriga, para perceber. Não estou um bocadinho pressionado, um bocadinho, que eu sei, o público, como é que é as cenas. Como você, emocionalmente, como você? Por falar, nós está com 100% de carga de energia, mano. Porque, rapaz, isso está mesmo quente, não pensa amanhã para explorar de outra cena também, para poder esperar. Exato. Então, nesse fórum, por falar, nós está com carga bruta amanhã, para frente da cena também. Ok, não passa micro para Manager. Manager, Yo, man. King de Guerreiro. Yo. Ok. Você é um apreciador do movimento cultural hip hop
Yeah, long time, man, we are talking again. Yeah, aquela que razão se calhar que eu já na orienta puto na cidade. Yeah. Ok. Movimento cultural é hip hop. Tal que aspectos. O tá, olha, bom. O gostaria. Hoje o movimento aí tem outra visão. E a que coisa e fixe e que coisa está no movimento porque fixe para ver para ponto de vista. Bom, mas rap e barco futuro rap era barco. E porque não leva num parte particular assim, querem que ainda se inventar nesse jeito. Mas independente de tudo, querem ainda falar me inventar. Ou a me duro de inventar, mas não está fazendo de nenhuma maneira. Bom, minha evolução depende do meu esforço. Minha regresso também fica base depende de querem. E porque a nossa mente fala a mim tinha clã, mostrando no rumo, como dizes. Bom, quem que fica para fora? E depende de mim. Mas rap sempre rap. Rap nunca pode falar na série rap para ser reggae. E porque se me ser real rap, eu tenho que fazer na real rap. Mas nesse caso, você não fala, o que a bota curte? Que a bota curte dentro do circuito hip hop? Fixe, que coisa? Que coisa assim no movimento de aula de cena fixe, rap, cena festival, cena mais fixe, para ponto de vista. Assim, é uma fala em termos de rap e Guiné-Bissau. Yeah, no nível de Guiné, Ok, programa para no movimento. Ele tem brincadeira. Da cena fixe, falar de cena fixe, que tudo cena que acha tá aí, é fixe. Quem dá fixe e bife que introduzir na rap, Guiné são os primeiros. Porque nós que não tem que mostrar primeiro de que rap e Guiné tem um talento. Porque rap é de Guiné, sim. Mas e porque nós temos um estilo, que cada não tem que fazer. E fazia parte da cultura, bom, a você fazer parte da cultura. Não vai ter como, não vai ter como. Mas que não tem que fazer, não tem que evoluir no estilo. Suma que a mim inspira rap no Senegal, por falar. Que rap no Senegal está na hora de fazer rap, porque é que por mudar a origem do rap está aí. Mas está em introduzir esses instrumentos tradicionais que eles querem tocar. Porque ao se pega bala foi muito time americano que aconteceu. Mas um bom tocador pode fazer rap que time. E pode fazer o bala foi. Que é que falta rappers guinenses. Não vem pegar um estilo de que revolucionários, aquele bife, nunca tinha que fazer, mano. Que não tem que mostrar de que a não pode fazer rap. Pelo menos pegar o som da intervenção. Bom, não pode vir significa pouco que cenas que o coia mas não bom de bife, né? Nunca tinha mais nada. Não tem manga de coisas para mostrar que bonito na rap Guiné-Bissau, com hora com um americano dele, ponto, olha, mas que está levando nesse tudo. Porque isso manda na folha, estilo rap e universal. E que era americano está fazendo, mas que também vai contar a mensagem, com criatividade. A botar fácil para o instrumento local que tem promovido o instrumento, fazer o trabalho. Porque você não lembra como o rap americano vai Angola, não me está jovem gordo assim. Eu digo Angola, tipo rap de mundial, rap angolano por si. Como não, eu falei, não, esse cara é bom, eu falei, esse é duro. Ok, e por E pega essa cena, como que depois essa cena, e pega cena de angolano, como é que tem diferença grande? Essa questão, mano. Entre como que dá, faz porque faz vai para Angola. Aí vai Angola, aí a presença rap angolano e diferença que se é por produção em mesmo. Está na fusão no estilo, porque quem tem aqui não, mas uma que não falou dentro de Guiné, não tem o de meses, manda estilos que se diz como, bom, uma tocar dentro do rap. Exato. Uma olha como esse rap, que se não dá fazer rap, mas que aqui nem foca já acabou um americano por uma ponta ou um alguém da ponta, que está na frente. Ok, next. Birman. Yeah. Buraberes, está cantando bem? Muitíssimo bem. Prova absolutamente. Ok, essa palavra de Manaia, como é confiante na sua base muito forte. E certamente que rapaz está a fazer trabalho muito forte. E isso é fixe. Ok. And Jans? Não funciona mais não. Qual que rapper te inspirou? E para ver o que te inspirou? Em princípio, tem vários rappers que me inspiram. Fala ali, para mencionar cenas muito assim. Mas penso por mencionar isso só, porque nós não temos que te inspirar, não percebe? Você manda de 10, 15 artistas que não dá mesmo, ou que te inspirar para perceber. Mas não pode fazer um som. E para ver o que te inspirou, percebe? Não fala de caso de tipo de estilo Tupac, né? Não pode falar Lila Guiné, não pode falar mais ou menos estilo de WG,
Anche se rappers, man, nunca pude selecionar números, mas pelo menos não terei noção de Ok. WG. Ok, significa na no representado que está inspirado. WG, já. Ok. Na rap de WG. Ok, assim acabou a mesma questão. Bom. Brava com o falou Master Kiki. Quando ela abre Clash. Yeah. Ok, seguir cannabis, carro que está inspirado. Bah, me real gangsters. Me sempre não tem que ligam pai. Yeah. Nigga vai o rapper de preferência, né? Yes. Yeah, exato. Ok, não consumimos na cannabis. Cannabis, Yeah. para ter que, para cada propósito que eu faço para música, para que eu faço música rap, para ter tal que objetivo que foi a boa seria não fazer música rap, para que para ver, a finalidade. E lá a música sempre vindo na atitude, vindo amor e a música. E desde o primeiro dia, você não mostra esse domingo como não sigue passo possível como é real underground. Nunca fugi nunca até a house. Porque ela foi porque amor. Ok, a seguir, next, mesma coisa. Yeah. Não tem amor para rap, né? Música. Yeah. Faço com pega, né? Pega na rap. Mora me ada dati de fugir do outro style, mas rap e que compõe na minha pessoa mesmo. Yeah. Ok, voltando em show, mais ou menos, o que é que, a nível artístico, o que é que vou preparar já para show, vos retos? Essa pergunta sobre vos retos. Bom, eu não prepara para show da manhã. Ele show de paz, muito. Yeah. Lá, se não falou na chama o nome, eu não prepara do meu nome está É, eu não faço beat show, que o gente vai esperar, assim, yeah. ok, acabou com amanhã, tem brutal amanhã, so, tudo que está lá, que não dá para passar, e tem toda a razão, people vão estar na casa, preparar, arranjar bilhete, 750 na ruas, e na discoteca parece 1000 francos, but, não, Yeah. ok, parece certo. E assim, porque people amanhã vai ser arranjar bilhete, e depois passa na discoteca, amanhã vai ser brutal, lá, parece casa na cai, né? Sim. Exato. Aí, cara, que vai na termina. Ok. Ok, bom. Vou chamar um bom mixtape. Amor à música. Tem certeza que faz música. Por que vou chamar Amor à música? Bom, não por nome da amor, música, eu vejo que não tem amor tio na música hoje, que faz combi, mas por nome de step, amor à música. Exato. Quem aparece andiamo su mestre forza. Yeah. Amor à música, e cá só para ver também amor. Para ver de mangas de obstáculo, não passa a ver, não enfrenta para a música, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanto tipo que conversas de entrega, mesmo, tipo que conversas com cada time na hora que está Comunicare. que pode dar talvez para desânimo, mesmo, não cabe para aquilo, não focalizar, que é objetivo para nosso sonho realizar. Exato. Com tantas dificuldades, mas até então existe amor para a paz, Exato. aquela que fui no título lá, tema de no mixtape, amor. Não passa o microfone para Birman. Birman, Yo, man. amanhã e Bosho, Okay. e certamente o que Bosho e só não toca que setor, não entende? E aqui não toca que setor e produtos e de setor também próprio, não entende? E depois lá não tem festival que na realizar na Labaga, na coisa. Bom, acerca disso, porque dá a e a ponto de vista pessoal, porque qualquer produto interno tem que dar mais, não tem que pôr olhos dele sempre já não produzir mais, sempre por trabalhar mais forte, não tem, porque se tem festival, certamente, mesmo dia, show na escola, certamente que não tem um carinho de cena sobre e mas não sei que o Michi fala a volta disso. Bom, a mim, usar o festival, nunca tem nem família, não mora com essa não. O bem que é caminho da cidade.
Mas aí fixaria cartaz da Ok, rua. mas tudo bem, quem tem acesso a cartaz, Exato. nem informação para dar. E é absurdo para mim, porque a mim está focalizado sempre neste Na conceito. organização. Quase não fácil, quase não por falar, mês extra, não são as coisas. Exato. E surpreendente, quase 2 dias atrás, que ninguém começou a ouvir como é que tem um festival, então vai em prol da liga, homem, como é que vai fazer isso? Olha, festival é festival. A não anunciar no trabalho. Ele se que atende aqui na da baixo e cá não se na da baixo. Mas que tem nada concorrência porque é mesmo programa. Primeiro, caminho defender o assunto. Mas que nunca tem prova dele porque, bom, nunca toca bem. Nunca se dela, nunca tem informação para dar. Mas sempre a mim focalizando aqui, caminho sumir no setor e não foi. Ele é de morrer nos coisas. Nunca tem a informação para dar, nunca se vê de festival, não sei. Mas sempre se focalizaram naquilo que está na corporação. Então, eu vou fazer também como ainda chega nesse dia, ainda foi uma Ok. E era mais que minha preocupação, porque não tem o que ser cenas de que juntaram, né? Sama boa show, mas nós tipo jovem setor ou setor nessa generalidade, não tem que juntar da força, a paz, isso perceber. E essa seria balão de oxigênio para próximo cenas que eles têm cenas. Nunca tem esse prova, nunca ouvi. A mim, não ouvi, mas não falou 2 dias, 3, talvez, não me funciona bem como aí, tem que ter um festival, fala muito. Eu sou dentro de um São Domingo que vai aparecer naquele mesmo espaço que não tem. Mas também que pegar para dar. Se uma grana falou, me focalizando naquele tempo para fazer. Se alguém que me se voltar ou fazer algo para tal, não vai impedir. A não pedir casa, não marca no dia, não funciona no programa. Que é por impedir no dia que eles vão entrar. Não falar na comissão, falar na retas, não seguir em frente. Subdizemos.